Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre a recomendação expedida pela Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente sobre a obrigação dos pais de vacinar os filhos e sobre a ação civil pública ajuizada contra a Prefeitura de João Pessoa para obrigá-la a resolver a situação das famílias que foram retiradas de um residencial numa ação de reintegração de posse e que permanecem desalojadas no bairro das Indústrias. Também vai ver uma matéria sobre os dados de uma pesquisa realizada nos últimos 2 anos para verificar a situação da bacia do Gramame. No estúdio vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira. Ele vai falar sobre o trabalho do Núcleo de Políticas Públicas do MPPB e de algumas ações que estão sendo feitas em relação ao feminicídio e à população de rua. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No início de julho, cerca de 300 famílias foram retiradas de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, devido a uma decisão judicial que determinou a reintegração de posse. Parte dessas famílias permanecem sem ter para onde ir e, junto com suas crianças, algumas de colo, inclusive, estão vivendo de forma precária em uma praça pública. O problema levou o Conselho Tutelar a acionar a Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. As medidas adotadas você confere agora. Há mais de 20 dias, 95 das 239 famílias despejadas do condomínio Vista Verde 1 e 2, no bairro das Indústrias, vivem assim, de forma improvisada neste ginásio da Praça da Juventude, no conjunto Vieira Diniz. Na parte interna, ficam os dormitórios delimitados por lençóis. Já na área externa, a cozinha e o banheiro são usados de forma coletiva, suprindo de forma ineficaz a necessidade dos que sonham diariamente em voltar a dormir sob um teto. As dificuldades aqui são imensas, né? A gente está tentando ver o que pode fazer realmente, porque se não fosse o povo fazendo as doações, a comunidade se mobilizando, toda a João Pessoa se mobilizando para ajudar a gente estava passando por uma dificuldade imensa. As crianças aqui, a gente está fazendo o possível para deixar todo mundo bem alocado aqui, que não tem condições mesmo, mas a gente está tentando fazer o máximo. Diante da situação, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da capital ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura Municipal de João Pessoa para que o município seja obrigado a promover o abrigo imediato das famílias despejadas no último dia 12 de julho. Bem, nós recebemos a informação que havia a ação de despejo e despejo esse que havia se efetivado. Então, a partir daí, nós instauramos no âmbito da promotoria um procedimento administrativo para analisar. Então, após a preparação desse procedimento, que é a coleta de provas, entendi por bem de intentar uma ação civil pública objetivando amparar aqueles desabrigados que tinham sido expulsos, entre aspas, por força da ação de reintegração de posse movido pela Caixa Econômica Federal no condomínio Vista Verde 1 e 2. A ACP foi elaborada com base num relatório produzido por uma equipe multidisciplinar do MP da Paraíba. Aqui na Promotoria da Criança e Adolescente, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Então, além de mim, foi outra colega assistente social e uma psicóloga. Nós três nos deslocamos até o local. Nós fomos até a praça. E o que nós identificamos na praça? De fato, é um lugar aberto, é apenas uma quadra de esportes, mas essa quadra apenas tem uma cobertura. Então, no momento de chuva, nós já identificamos que se chovesse ali, a água entraria toda na região onde eles estavam acomodados. Então, de fato, eles não tinham acesso à água, eles não tinham lugar para tomar um banho e para fazer as necessidades fisiológicas, não existia. Então, isso já demonstra algo que é total desumano, Os direitos humanos, se por acaso
tivesse uma visita ali qualquer, já veria que eles não tinham condições nenhuma de permanecer naquele lugar. Nem as crianças, principalmente que tinha crianças, idosos e recém-nascidos também. Além disso, todo o material deles, os utensílios deles, domésticos, os móveis, os poucos móveis que eles tinham, estavam todos apreendidos num lugar, né, que eles não souberam informar, alguns, nós conversamos com muitos moradores. Ou seja, o poder público ele deu mais importância, vamos dizer assim, ao que é material do que ao humano. A ação civil pública expedida pelo MP da Paraíba chama a atenção principalmente para a situação dos 109 menores de 18 anos que estão dormindo ao relento, sem água potável, em situação inadequada de higiene e com traumas psicológicos por tudo o que aconteceu. Muita criança está com a crise do pânico, não pode ver multidão, não pode ver viatura que corre, tem muitos que não estão indo para a escola. Pelo fato de roupa também, que muita roupa foi perdida, aí as doações que a gente está recebendo está vestindo nas crianças. Mas fora isso, tem muitas que não estão conseguindo ir para a escola não. Apesar do pequeno estoque de doações que ainda chegam ao local, o que mais preocupa as famílias neste momento é a falta de assistência pública de saúde. Como a gente mora em ocupação, eles não querem atender a gente porque a gente não tem residência fixa. Aí fica difícil o atendimento da gente nos postinhos. Sim, o caso que teve foi o da minha mãe. Minha mãe passou mal, muitas dores abdominais que ela teve. A gente ligou para a SAMU e ele disse que não era caso de SAMU aqui dentro, não. Aí a gente foi para um alternativo. O rapaz teve um bom coração e levou minha mãe para a UPA de Cruz das Armas. A prefeitura mandou uns médicos aqui, mas só passaram 20 minutos só. E 20 minutos não dá para atender 90 crianças aqui, não. Os desabrigados reclamam ainda da ausência do pronunciamento da prefeitura sobre o destino das famílias. O contato com a prefeitura foi há 2 semanas atrás, quando a gente foi lá, que houve uma reunião com a secretária de habitação, dona Chachenka. Aí ela disse que não podia fazer nada pela gente aqui. Aí daqui para lá ela não mais entrou em contato com nenhum da gente, da comissão, não marcou nenhum tipo de reunião. Tem um boato, sim, que chegou agora há pouco, via WhatsApp, dos nossos amigos, que está no grupo daqui, das Mulheres Guerreiras, que há um boato que a gente pode ser realocado para outra praça, uma quadra fechada, lá no Colinas do Sul. Mas é só boato por enquanto, mas até agora nada. E é o que vocês também não querem, porque também não tem como. Exatamente, a gente quer a nossa moradia digna e que eles tenham pelo menos um pouco de sensibilidade com a gente aqui, as crianças grávidas, recém-nascidas. A gente está tentando entrar em contato também com uma menina também que estava grávida, que lá na reintegração de posse lá foram muito violentas, acabou ela perdendo o neném também lá. A gente está tentando procurar ela para o Ministério Público, que está ajudando muito a gente mesmo. A gente veio para fazer as medidas cabíveis para ela, porque também não pode ficar assim não. Tem muita gente que se machucou, tudo mais, a gente está aqui desesperado. Segundo o promotor de justiça, o Ministério Público se preocupa com a demora no atendimento às famílias, fato que pode gerar danos irreparáveis à dignidade da pessoa humana. Por isso, a ACP sugere ainda uma multa diária no valor de R$ 10.000 em caso de descumprimento da determinação judicial. Bom, o Ministério Público ele requereu no bojo da ação civil que fosse aplicada uma multa diária. Nós sugerimos o valor de R$ 10.000 a partir do momento em que a prefeitura for notificada da obrigação de fazer que ela terá que cumprir. Por que nós dizemos isso? Porque cremos que o Poder Judiciário ele vai acatar o requerimento do Ministério Público. E a prefeitura ela vai ser obrigada a fazer o abrigamento dessas pessoas. Se ela recalcitrar a partir deste momento, ela passa a descontar essa multa diária de R$ 10.000. Eu espero e creio, tenho fé também, que isto não vai acontecer, né? O Poder Judiciário vai acatar os argumentos do Ministério Público e a Prefeitura também, por sua vez, vai patrocinar o abrigamento daquelas famílias, que é o mínimo que um gestor pode fazer. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a pesquisa realizada na Bacia do Gramame e sobre a recomendação expedida aos pais e às secretarias de saúde e de educação sobre a obrigatoriedade de vacinar as crianças. Não saia daí!